Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula TCC na prática, aplicada à personalidade. E nessa aula nós vamos falar sobre a formação da personalidade. Na aula anterior a gente falou um pouco sobre o que é personalidade e falamos também de alguns construtos, né, de alguns instrumentos que as pessoas usam para saber sobre esse quem eu sou, né? Sobre a personalidade, enfatizando o Big Five, que é hoje uma ciência baseada em evidências para você estudar a personalidade. Bom, então nós vamos agora, vou compartilhar com você essa tela sobre a formação da personalidade. E aí, baseado em evidências, baseado também na TCC, o que que nós temos hoje, gente? Nós temos a formação da personalidade que circula entre esses três nomes aqui: genética, ambiente e traumas, tá? Sendo que, para alguns autores, traumas vai estar dentro dessa palavra ambiente, porque esses traumas vão acontecer dentro de um ambiente. Outros vão separar isso. Então, eu trouxe separadinho para vocês terem as duas opções. Então, a nossa personalidade, ela vai ser formada a partir, né, da genética, dessa herança genética que a gente traz, trazendo características físicas, mas também características emocionais, comportamentais, que vêm junto nessa bagagem da genética. Essa genética, ela é muitas vezes uma predisposição a desenvolver características ou não também. E quando a gente vem para um ambiente que ele é um reforçador de determinadas características, essas características podem se fortalecer ou não também. E aí, esse ambiente de início de vida, né, a partir aí da infância, a gente vai verificando como que são os cuidadores, os pais, como que é essa casa, essa família, o ambiente também escolar dos primeiros anos, tudo isso vai constituindo a personalidade. Mas a personalidade, ela só vai ser encerrada, né, digamos assim, por volta dos 18 anos, a partir da finalização da adolescência, a entrada na vida adulta, o início da vida adulta. Por isso que muitos transtornos de personalidade, eles só podem ser diagnosticados na vida adulta, porque entende-se que ainda pode estar fechando isso daí. Mas a infância, a primeira infância, ela é muito decisiva para essa formação, porque tudo aquilo que acontece na infância pode se tornar mais rígido, mais fortalecido e cristalizado e difícil modificação. Aí, à medida que você vai crescendo, essa formação da personalidade, ela vai se diferenciando um pouco, né? Vai sendo menos, os traços são mais sutis. E nós temos também traumas que podem interferir. Pessoas que tiveram experiências muito traumáticas podem ter aí uma formação de personalidade alterada por causa desses traumas que vivenciaram, ok? Então, a gente vai ter, né, isso daqui, genética, ambiente, traumas, para a gente pensar aí na formação da personalidade. Agora tem gente que me pergunta assim, Cleide, qual dos três é mais importante? Qual que está mais presente? Não temos essa resposta ainda, tá? Inclusive, eu vou deixar a indicação para vocês assistirem Três Estranhos Idênticos, que é um documentário de três gêmeos que foram separados quando nasceram, cada um foi para uma família. E, na verdade, isso era um estudo que eles estavam fazendo, separando não só esses três, mas separaram outros gêmeos também. Só que esse estudo, né, por ele ter sido um estudo que foi considerado desumano, invasivo, por separar essas crianças, né, dessa forma, sem a comunicação para esses pais adotivos que eles tinham, né, outros irmãos.
esse estudo não foi apresentado o resultado dele, se realmente a genética predomina ou o ambiente predomina, porque lá a experiência era essa, né? Eles eram gêmeos idênticos, cada um foi para um ambiente diferente para ver o que ia acontecer. E quando eles se encontram, eles percebem que eles têm sim muitas características parecidas, né? Inicialmente, isso fica bem visível ali, bem latente, as características que eles veem um no outro que eram iguais, mas eles têm também condições bem diferentes, características diferentes e que têm a ver com a família com a qual cada um foi criado. Então, assim, vou deixar a indicação para vocês, tá? Para vocês assistirem e depois deixem os comentários para mim. Bom, falando ainda da formação da personalidade, na TCC, Beck, né, e os demais, né, estudiosos da TCC, não só o Aaron Beck, mas a Judith Beck e outros, vão trazer que a personalidade ela é compreendida a partir de esquemas cognitivos centrais. O que é isso? São os padrões comportamentais repetitivos. E o que tem por trás desse padrão comportamental repetitivo? Existem lá, a gente pega aqui, ó, essa figura aqui do modelo cognitivo, e aí nós vamos ver, ó, que dentro do modelo cognitivo nós vamos ter situação, pensamento, né, a emoção e o comportamento, o que que isso vai desencadear. Então, nesse padrão de comportamento, que muitas vezes a pessoa vai apresentando esses padrões de comportamentos que são repetitivos, a gente vai fazendo o caminho inverso aqui para a gente poder chegar aonde? Nas crenças, né? O que que essa pessoa, no fundo, pensa dela mesma, pensa do outro, pensa do futuro. Então, isso é que vai nos dizer quem é essa pessoa, né? Qual que é a personalidade dela. Mas o sinalizador para a gente vão ser os comportamentos, tá? E essas estratégias compensatórias que a pessoa desenvolve ao longo do tempo. Estratégias compensatórias são esses comportamentos repetitivos que ela vai usar diante daquela confrontação da crença dela para poder conseguir. Inclusive, gente, esse material aqui eu utilizo para psicoeducação dos pacientes. E aqui no verso dele a gente tem, ó, crenças nucleares, crença regra e pensamentos automáticos. Então, eu gosto de mostrar isso para o meu paciente. Inclusive, eu tenho o kit todo de psicoeducação do modelo que eu utilizo plastificado, tá? Para os pacientes que são presenciais, né? E eu uso o modelo também online para os pacientes, tá? Que não são presenciais. Bom, então dentro da TCC seria isso. E agora eu vou fazer aqui para vocês um comparativo sobre a TCC e o Big Five, tá? O que que a TCC fala sobre a personalidade, né? Traz para gente de ciência e de informação sobre a personalidade, a utilização dele, como o Big Five, que é uma ciência também. Então vamos lá. Dentro do aspecto unidade de análise, né? O que que a TCC sobre a personalidade ela vai fazer para analisar a personalidade, para entender a personalidade? Utiliza esquemas e crenças, né? Como essa pessoa enxerga a vida a partir das suas crenças e dos seus esquemas de crenças. O que que são esquemas de crença? Um conjunto de crenças. Aqui a gente não está falando de terapia do esquema, não, tá? Big Five são os traços de personalidade. Então, aqueles 5 construtos que eu falei para vocês na aula anterior, se você não assistiu, vai lá e assista. Nessa aula anterior, a gente vai ver que ele avalia a partir desses 5 traços a origem, né? Então, a origem da personalidade para a TCC está relacionada às experiências precoces e à interpretação que ela faz dessas experiências. Então, está bem voltada aí para a questão do ambiente e da cognição, da interpretação que ele faz. Já o Big Five, ele vai estar relacionando esses traços com a genética e o ambiente, né? Então, ele vai verificar cada traço daquele a partir, considerando essa origem genética e ambiental.
Foco clínico. Na TCC, para a gente trabalhar a personalidade, a gente trabalha com a reestruturação cognitiva e visando aí a mudança comportamental. Então, a gente vai trabalhar, né, um dos pilares essenciais aí da TCC é essa reestruturação cognitiva para qualquer tipo de pessoa, e principalmente se for para trabalhar a questão da personalidade, né, a gente tem que trabalhar a reestruturação. Já o Big Five, ele não trabalha, o foco clínico dele não existe, na verdade. O foco clínico é apenas descritivo e avaliação dos traços. Então, você pode usar na clínica? Pode. Para quê? Para descrever o paciente e avaliar esses traços, o que está em alto e está em baixo, tá? Aplicabilidade, quando que, né, nós podemos aplicar a TCC? Nós aplicamos para intervenção terapêutica, porque ela é uma abordagem terapêutica. Já o Big Five, ele pode ser aplicado não só no contexto clínico, mas ele pode ser aplicado principalmente para avaliação diagnóstica e para preditiva, né, de transtornos. Então, a gente pode utilizar ele nesse aspecto, ok? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? E aí eu vou trazendo aqui mais algumas questões para a gente entender mais a fundo quando a gente fala de personalidade e personalidade que seja, né? Trazendo aí a questão da normalidade, né? Daquilo que é esperado para aquilo que sai dessa normalidade, para aquilo que a gente vai ver que já é um transtorno. Então, a anormalidade, né? Vamos colocar isso bem entre aspas mesmo, para a gente não correr o risco de sair rotulando as pessoas, da personalidade, estão relacionados à possibilidade de que tem uma classificação das características humanas. Então, o que que acontece? Dentro, né, das características do ser humano, existem características que são consideradas esperadas para determinados grupos, para determinadas idades, para determinados contextos. E existem as características gerais aí do ser humano e esses traços lá que a gente pode observar através do Big Five. Quando uma pessoa, ela tem um pouco de tudo, né? Às vezes a gente vai falar aqui de personalidade e você mesmo vai começar a pensar assim, não, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Quando a gente começa a apresentar os transtornos e os sintomas, aí você vai se enquadrando e fala assim, não, parece que eu tenho todas as personalidades, todos os transtornos de personalidade. Então, gente, isso é o normal, tá? Todos nós temos um pouco de cada coisa, nós temos traços aí de outras personalidades. Isso acontece. Agora, quando prevalece um traço ou alguns traços aí dentro do mesmo transtorno, aí que a gente vai caminhar para pensar numa patologia. Enquanto eu tenho um pouquinho de cada, não tem problema. Agora, se eu estou muito consolidado em um só, aí a gente começa a farejar, a sentir o cheiro de um transtorno de personalidade. Quando esse traço, ele se destaca, ele é marcante, né? Então, ele vai se destacando na vida da pessoa, a gente vai ver a possibilidade da classificação. E aí, se essa característica que é predominante, ela traz prejuízo para a pessoa, porque uma das questões para ser um transtorno, ele tem que trazer prejuízo, ele tem que trazer impacto na vida dela, em mais de um fator, né? Então, às vezes, na questão pessoal, na questão profissional, nos relacionamentos. Então, em mais de um fator, essa pessoa tem que sofrer algum impacto para que faça sentido caminhar para um transtorno, tá? E aí a gente vai observar essas características e outras que eu vou trazendo para vocês. Outro ponto que eu gosto muito de trazer é como que se desenvolve a personalidade. O curso normal da personalidade é como essa seta, ó. Ele vai começar aqui, a pessoa vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai obedecendo esse mesmo padrão. Quando é um transtorno de personalidade, a pessoa sai desse curso, em vez de caminhar aqui, ela vai começar a subir levemente, tá? Paulatinamente.
Por isso que a gente não faz diagnóstico no início da vida, né? Na infância, na adolescência, porque isso está em curso. Vai mudando aos poucos até atingir ali o fator transtorno de personalidade. Pode-se ter também o que a gente chama de alteração de personalidade. É quando a personalidade da pessoa tem um curso habitual e, de repente, ela muda completamente a direção. Em vez dela continuar aqui na normalidade, ela vira para outro lado. Isso pode acontecer devido a um acidente, devido algum impacto que essa pessoa teve, que principalmente afetou essa parte do cérebro, né? O nosso lobo frontal, porque aí no lobo frontal a gente tem a parte dos comportamentos, da inibição emocional, né? Da inibição também de comportamentos, desse controle inibitório que a gente fala do julgamento, se isso é certo ou não. Então, o que que pode acontecer? A pessoa ela teve um acidente, ela teve um adoecimento que comprometeu isso daqui, ela pode simplesmente mudar completamente. Coisas que ela nunca fez, ela passa a fazer, tá? Coisas que ela, né, fazia, ela para de fazer. Então, tem o caso, né, de uma pessoa, e na neuropsicologia a gente estuda muito esse caso, de um rapaz que atravessou uma barra aqui nessa região. E aí não tiraram a barra, mas ele continuou, né, vivendo com essa barra. Porém, ele começou a ter comportamentos totalmente diferentes. Ele era uma pessoa centrada, uma pessoa mais contida, e aí ele começou a fazer piadas desagradáveis, começou a ter alguns comportamentos que desviavam muito do padrão dele. Então, através dele, né, foi possível esse estudo também de mostrar que a personalidade ela pode mudar a partir de uma alteração no cérebro, né? A partir de algo que atinge ali áreas que comprometem o comportamento dessa pessoa. Bom, então, gente, chegamos ao final desta aula, né? Eu espero que tenha feito sentido aí para vocês e que ajude vocês nessa formação, nesse entendimento da formação da personalidade. E na próxima aula nós vamos falar sobre avaliação dos transtornos de personalidade. Um beijo e até lá!